Fala pessoal da Infinity, hoje a gente está aqui com alguns convidados especiais conosco e a gente vai falar de um tema bem legal acerca do N8N, né? Quando a gente estava durante essa semana conversando, né, e dando suporte, né? A gente dá suporte para o pessoal da comunidade, às vezes um suporte maior, um mais curto, né? Hoje eu dei um suporte de 1h30, mas enfim, né? A gente vai ajudando a galera, né? E sempre surge a dúvida. Manuel, quando eu mudo mudo meu node que está no N8N para um add function, e ao contrário, vice-versa, né? Manuel, eu posso mudar a minha add function para um node no N8N? Então a gente vai ver quando fazer isso, né? Quando é para fazer um e é para fazer outro. E a gente trouxe aqui como convidado especial o Rodrigo, né? Que é especialista aí em N8N. Tá vivendo disso aí desde 2024, né? Já mostrou alguns fluxos enormes aí pra gente e só gostaria de dar a oportunidade dele se apresentar aí rapidamente, né? Rodrigão, pode falar aí. Show de bola. Agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui junto da galera, compartilhando um pouquinho do meu aprendizado, da minha estrada. Desculpa pela minha câmera, eu até conversei com os meninos, se não teria problema, porque eu estou tendo uma reforma aqui onde eu estou, então não tenho como ligar a luz, porque realmente o local onde eu estou, ele perdeu a iluminação. Mas ele disse que o importante é o conteúdo, né? Então a minha voz e o conteúdo acontecendo já é mais fácil. Beleza. Fica na próxima oportunidade. Estou na caminhada, estou na estrada desde 2024, quando eu comecei, eu comecei quando era Typebot, não que não existe ainda, mas eu comecei no Typebot, né, foi a primeira ferramenta de automação que eu peguei, e aí veio o MiniChat, depois veio o DeFi, veio o Langflow, aí até chegar no N8N, e quando eu cheguei no N8N ainda teve outra estrada de integrações entre essas ferramentas, porque o N8N em si, ele não abraçava todas as necessidades que o mercado tinha na época, e com isso, quanto mais o tempo ia passando, mais a gente ia aprendendo, mais eu fui aprendendo, mais fui melhorando. E no meio do caminho, muitas ferramentas que no começo eu dizia que tinham matado o N8N, pelo mercado entender que o N8N ele era uma ferramenta muito necessária, ele acabou crescendo mais do que essas outras ferramentas. Então ia sempre aparecendo concorrente e sumindo, aparecendo concorrente e sumindo. E quando elas iam sumindo, aparecendo novas funções, o N8N evoluindo. E ele se tornou o que ele é hoje. No meu caso, é a minha maior ferramenta que eu me sustento hoje, de onde vem a maior parte do meu ganho. Vem do N8N, e eu vou contra o que as pessoas normalmente falam nos grupos, e o que eu mais ouço, principalmente hoje em dia, né, na era do Vibe Code, o N8N morreu. Não tem mais mercado e não tem mais clientes para o N8N. E aí, contra todas essas falácias, eu continuo pautando. Tem mercado e ainda tem muita coisa para crescer, ainda tem muita coisa que dá para ser criada, principalmente hoje em dia. Perfeito, perfeito. Eu concordo, tá? Eu concordo com o Rodrigo, né, e já dá parabéns aí pela jornada dele, né? Porque a gente hoje tá numa fase que ninguém quer aprender nada, né? Só quer viver de hype, não quer se consolidar. E eu vejo hoje que o N8N é uma ferramenta bem consolidada, né? E por isso que a gente, em momento nenhum, a gente desconsidera o uso do N8N, né? O que a gente vai conversar aqui hoje é basicamente como a gente vai usar o N8N a nosso favor, ou a gente vai deixar de usar ele também para, né, agregar, porque tudo é para agregar, né, não é demonizando nada. Então a gente vai ver situações onde um vai compensar mais que o outro, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E desejar Opa, tá cheio de gente já, hein? Valeu, galera. Dá oportunidade aqui também pro Jonathan e pro Gabriel se apresentarem aí também. Opa, boa noite, boa noite. Boa. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite para todos aí. Satisfação. 10 da noite, todo mundo online aí, tô muito feliz, viu? Tá? Então, é um horário perfeito, puder. Tem melhor que as 20, né? Então eu vou compartilhar minha tela, hoje eu tô bem simples mesmo, sem slide nenhum, e a gente vai entrar ponto a ponto. Deixa eu só compartilhar minha segunda tela para a gente entrar no primeiro ponto, né? E aí eu vou dar um zoom, aumentar a letra aqui para vocês. Todo mundo vendo aí? Perfeito. Perfeito? Então, o primeiro tópico que a gente vai conversar hoje é tempo de resposta e latência, né? Vamos pensar aqui em dois casos onde compensaria mais a gente colocar o fluxo em um add function e aonde compensaria colocar mais o fluxo no N8N. Assim, já de cara, né, eu quero a opinião de todo mundo aqui, porque eu não sou o dono da verdade, né? Já de cara, eu penso que no N8N é muito mais visual, mais interessante você organizar e receber webhooks por ele, né? Talvez ali, se a sua VPS ela tiver bem configurada, tiver bem localizada, num plano bom, talvez
o tempo de latência para você receber um webhook ali, né, de um sistema para outro, pode ser que seja um pouco melhor do que a sua Edge Function, né? Eu, pessoalmente, não sou muito fã dos webhooks do próprio Supabase, né? Por causa da dificuldade de debugar visualmente, né? Eu gosto muito de usar o webhook no N8N, por quê? Porque a gente consegue debugar visualmente e, assim, Rodrigo, na sua opinião, em qual caso, em tempo de resposta e latência, você ficaria no N8N? E em qual caso você iria para uma Edge Function, na sua opinião? No N8N, eu sempre busco... Hoje a gente atende eu, no caso, tenho um dos clientes que a gente atende, que eles têm uma média de 20... Eles ficam sempre entre 15 a 30 requisições por minuto, dentro do mesmo minuto, por conta da quantidade de atendimentos que eles fazem. Então, assim, é muita coisa que roda ao mesmo tempo lá no fluxo dele, porque, tipo, eles têm um fluxo de atendimento e tem vários outros juntos que comporta as funcionalidades lá da empresa. Então, assim, eu acredito que normalmente quando o projeto ele é muito robusto, e eu acho que o N8N ele se sobressai quando você tem um atendimento, quando você tem um projeto que ele não é tão gigante, porque tem projeto que ele é muito grande, tipo assim, a fila dele chega a ser muito grande, entendeu? Então, quando chega esse momento, eu sempre falo pra galera, eu sempre falo pros clientes, eu preciso entender o teu projeto para mim entender se o N8N ele vai comportar, exatamente por conta dessa quantidade de requisições que chegam ao mesmo tempo, porque dependendo da VPS, como tu falou, dependendo da VPS, ela não vai aguentar, ela não vai comportar. Isso eu te falo porque, normalmente, hoje em dia, a galera quer usar o N8N, mas o ChatUit, que é o combo quase que perfeito, é um sistema de multi-atendimento com um sistema de criação de fluxo, né, onde tu pode fazer milhares, eu digo porque a gente tem um dos clientes que a gente tem tanta integração no ChatUit do cara que eu acho que não dá nem mais para chamar de ChatUit, de tanta integração que a gente criou dentro do sistema, eles estão um casamentozão gigante. Virou Transformer, né? Exatamente. É mais ou menos, eu vou mostrar. Aí, por exemplo, desculpa, você tem algum caso assim que o tempo de resposta ali de um endpoint chega a mais de, sei lá, 10 segundos? Tem. A maior parte, deixa eu ver se eu vou abrir aqui um para vocês. A gente enquanto tem vários. vocês pensam, o que eu pensei aqui, comigo mesmo, enquanto eu preparava, é que é o seguinte, vou deixar aqui, né, dar uma diminuída. Eu penso assim, se a tarefa, e aí o especialista vai concordar ou não comigo, né, fique usando o N8N se a tarefa, ela ocorre em segundo plano, se ela não impacta a interface do usuário final, e aí eu dei um exemplo, né, se sincronizar dados de um CRM, gerar um relatório, um e-mail, ou demorar entre 2, 5 a 10 segundos. Isso geralmente não afeta a regra de negócio, né? Então, por exemplo, coisas que rodam em background, né? Coisas que não precisam de uma resposta ali que tenha milissegundos. Eu recomendaria ficar no N8N, entendeu? A Gabriel, Jonatas, alguém tem uma opinião ao contrário? Ou vocês concordam? Não, eu concordo, né? Assim, atualmente aqui eu uni um pouco melhor dos dois mundos, né? Comecei pelo N8N, aí depois descobri ali o Bubble, bem no início do Bubble, o Felipe me converteu pro Webcode. Perfeito. E aí, hoje o que eu faço é misturar o melhor dos dois mundos. Eu uso a IA para já fazer um esqueleto para mim no N8N do que eu quero, né? Então, assim, facilita até isso, esse trabalho manual. Ela já faz todo aquele esqueleto da ideia que você tem, mas hoje eu uso para pequenas coisas. Por exemplo, aqui na empresa, eu usei, na empresa do meu irmão, na verdade, eu usei para automatizar o processo de solicitação de pagamento. Boa. Não é algo que você falou que acontece na interface, e assim, o tempo de resposta é bem curto, e a integração com o WhatsApp. Então, envia uma mensagem em um grupo específico, aí a IA ela só entende um tipo de mensagem, ela tem que ir naquele formato padrão, ela pega, percorre, manda para ele autoriza, vai para o financeiro, fazer o pagamento, o financeiro faz o pagamento, dá o ok, retorna a mensagem no grupo dizendo pagamento aprovado. E identifica lá. Então, hoje eu entendo o quê? Para follow-up, essas coisas assim mais pequenininhas, eu acho que o N8N hoje se sai melhor. Eu acho que ele se sai melhor. Agora, em questão de agente de IA, igual a gente tinha antigamente, aqueles fluxos monstruosos, eu acho que hoje já vale mais a pena você pensar no Vibe Coding, trazer ali para uma Edge Function, né, de borda ali, trazer todo esse raciocínio do agente de IA montado ali em um Vibe Coding. Beleza. Então, vamos traduzir tudo aqui para o mais simples possível. Se a sua tarefa, o usuário, ele não vai impactar no uso final dele, demorar 2 segundos, 10 segundos, 30 segundos para processar, né, Jonas? Pode deixar ali no N8N, não tem por que você migrar ali só por hype, entendeu? Porque, primeiramente, no N8N você vai ver o fluxo rodando, você vai saber o que está acontecendo, e a Edge Function, muitas vezes, para a gente que é programador low-code, pode ser ali uma caixa preta, né? Lógico que se você pedir para a IA fazer um passo a passo do que ela está fazendo, a IA vai fazer, mas se você gosta de ter controle sobre o seu negócio,
né, continue aí no N8N, nessas tarefas. Jonas, você levanta a mão, pode falar. E lembrando assim, o N8N ele traz um conceito muito forte para a gente de lógica, né? Ele te obriga mesmo a ter um pensamento de um arquiteto ali de sistema. Mesmo ele sendo visual, é preciso você conectar um node com o outro. Então demanda ali do raciocínio lógico, né? Eu acho interessante também esse contato com o N8N que ele traz a gente forçando a isso, diferente do vibe coding, que a gente dá o comando, né? A gente também precisa saber, mas eu acredito que nessa parte o N8N sendo um pouco mais visual, reforça mais um pouco isso aí pra gente. Beleza, Rodrigo? Show. Eu vou abrir aqui e compartilhar minha tela com vocês. Beleza. A gente tem a sessão um dos fluxos que eu criei aqui para um cliente aqui, que dá para vocês terem mais ou menos noção. Tá todo mundo vendo? O Jason? Manda esse Jason aí depois, só para testar. Só para me dar uma olhada. Como o Jonathan falou, a vantagem do N8N, e aí eu acho que é uma vantagem para quem está começando, para você entender, como ele falou, quando a gente, não estou desmerecendo, que eu vendo, para mim, como ele falou, melhor de você usar o melhor dos dois mundos. Mas se tratando de N8N, você tem que não só entender o que você está fazendo, ele lhe obriga você realmente a criar a estrutura e você entender o que cada node faz. Então, tipo assim, para quem, no meu caso, galera, eu não faço, eu sou bem franco em dizer que eu não sou eu não sou desenvolvedor raiz, como a grande maioria da galera é. Eu vejo uma galera que defende com unhas e dentes, não, que eu sou desenvolvedor, etc. Eu sempre falo, cara, eu não venho do desenvolvimento, a minha área eu venho da área da logística, então, assim, não tem nada a ver com desenvolvimento. Mas a vantagem do N8N é que ele faz com que você tenha que aprender o que cada node faz, você tem que aprender, não tem como você fazer a criação de um fluxo, você não sabe para que serve um node, ele lhe obriga a entender o que acontece quando você tem a ação de um webhook, no caso aqui um exemplo, acho que acredito que a maioria vai entender, mas são informações que você traz no webhook, então, tipo, você está vendo aqui o que normalmente a galera hoje em dia pede para IA fazer. Eu quero que você crie uma automação que ela receba os dados e, sei lá, receba uma mensagem e transforme numa imagem. Beleza, você pede e ela cria. Mas aí a maioria da galera hoje em dia não quer entender o que está acontecendo por trás. Tipo assim, como é que isso acontece, né? Então no N8N acontece exatamente isso. Quando você dispara um webhook, o que acontece depois que a informação chega no webhook é você quem vai ter que decidir, e quando eu digo decidir, é exatamente isso. Beleza, eu tenho uma informação, ela chegou. E agora? O que é que eu faço com ela? E agora, para onde é que eu levo ela? Entendeu? O que é que eu preciso fazer com a informação? E aí, onde vai entrar? Beleza, eu cheguei com a informação. A primeira coisa que eu tenho que pensar, aqui é um fluxo de atendimento, né? A grande maioria, eu acredito que já tenha visto algo parecido. Mas eu primeiro tenho que dizer aqui é uma mensagem do WhatsApp, eu tenho que dizer, a mensagem veio da onde? Quem mandou essa mensagem? Foi o dono do WhatsApp, que é não seria o atendente, ou foi o lead? Foi o lead, beleza. Se foi o lead, ele vai ter que falar com a IA. Então, a gente já tem um node que faz esse filtro. Boa. Isso é o pensamento, como o Jonathan falou, é o pensamento lógico por trás do que está acontecendo. Não, quem está falando é o atendente, beleza. Então, eu já tenho um filtro que diz, quando o atendente falar, eu tenho que seguir esse outro caminho. E o que é que ele faz esse outro caminho? E aí você vai definir. O cliente vai chegar. Nesse caso aqui, o cliente disse para mim, Rodrigo, quando eu mandar mensagem para o cliente, eu quero que ele suba para o Trello, né? Naquela conexão estava com o Trello, estava levando para o Trello. Eu quero que você leve para a coluna X, que você adicione as tags X e que aconteça isso e aquilo outro, quando eu falar com o cliente. Mas isso só pode acontecer quando eu falar a primeira vez. Quando eu falar de novo, já quero que aconteça outra coisa. Aí tu vê o que são esses detalhes que vão acontecendo durante a criação do fluxo, que normalmente no Vibe Code, a gente não tem, na maioria das vezes a gente não tem essa preocupação, porque a gente só diz pra IA, faz isso, isso, aquilo outro. E a gente vai torcendo para que ela faça. E aí ela vai errando e a gente dizendo, mesmo, a IA hoje tá burra, viu? Então faz aí, vai, tenta criar, e vai criando, aí manda outro comando. Aí quando é no final do dia, e aí galera, os tokens já acabaram bem ligeirinho. Mas é justamente, o N8N, ele força a gente a aprender o que a gente está criando, né? A gente não consegue só vir aqui criar, até o rapaz falou lá no grupo, acho que foi Fábio o nome dele, que dá pra gente usar o MCP pra gente fazer a criação dos fluxos. Dá pra fazer, lógico que dá pra fazer, mas é a mesma premissa de quando você tá criando com Vibe Code. Só pedir não adianta se você também não entender o que tá acontecendo lá. Deixa eu pegar aqui, desculpa aqui. Só antes do Jonatas dar passar a oportunidade pro Jonatas, pode falar. Teria como você mostrar pra gente recentralizar o tópico, a questão de... Verdade, desculpa. Não, mas foi importante essa introdução. Vamos dar uma olhada quanto tempo cada requisição dessa às vezes pode ocorrer. Já fez a pergunta que eu ia fazer, Manel. Olha só que interessante, pessoal. Uma requisição dessa, eu tô olhando aí, pode durar, talvez, em média, 30 segundos, né? Tendo a maior sendo 49 e a menor que eu vi aí, 6 segundos, né? Então, assim, para o seu cliente, o tempo da resposta do servidor, ele é essencial ou não? Se não for, usa o N8N, por quê? Porque você vai ter mais controle. Se você souber fazer igual o Rodrigo faz, você vai ter mais controle, você vai ter mais segurança, entendeu? Que nem ele falou, não adianta só pedir para a IA fazer e você não sabe como a IA também está fazendo, né? Aonde fazer um reparo específico, né? Então, se você ainda tem essa segurança, já sabe usar o N8N, eu recomendo nesses casos
ficar no N8N, tá? E aí, desculpa, eu levantei a mão e falei ao mesmo tempo. Mas olha uma coisa interessante que acontece hoje em dia. Eu acredito que a grande maioria daqui pega muito o sistema de atendimento para criar para os clientes. E por que a maioria dos fluxos que a gente cria, esses fluxos, eles têm mais, tipo assim, alguns que eu crio, eles vão ter mais ou menos 1 minuto ali de requisição. É solicitação do cliente, acredita? Porque ele quer que a IA converse com o lead como se fosse uma pessoa. Então, o que é que acontece? Eu tenho que, olha aqui no final, ó. Aqui no final, eu tenho por obrigação, acho que vocês estão conseguindo ver, eu tenho por obrigação, por solicitação do lead, eu tenho que quebrar a resposta que a IA dá, porque ela dá uma mensagem de cheia, né? Ela recebe, você abre aqui, ela respondeu completa, ela responde numa tacada só. Então, dependendo da resposta, eu tenho que fazer o passe, que eu tenho que quebrar essa mensagem, e quando eu quebrar, eu tenho que mandar uma por uma, e ainda tenho que criar um wait depois que eu enviar a mensagem, para poder demorar para chegar a segunda mensagem. Então, assim, e eu tenho um cliente que eu tenho uma cliente que ela leva o atendimento dela tem mais ou menos umas 8 perguntas, ele leva em média 10 minutos. Eu falei, esse atendimento, ele tá levando muito tempo para uma pergunta, para uma qualificação só de 8 perguntas. Mas ela disse, não, eu preciso que seja desse jeito, porque o meu cliente, ele não pode ter a sensação que ele está sendo atendido pela IA. E isso é uma requisição da maioria dos clientes que eu recebo hoje, acredito que a grande maioria receba também. Porque, por mais que nós aqui, a gente entenda que o uso da IA é comum, é normal, a gente conversa com a IA, hoje em dia a gente conversa com a IA e a gente trata de forma até mais, né, a gente brinca com a IA, fala de qualquer forma, mas como eu falo, a nossa bolha é bem reduzida. A maioria dos clientes, eles ainda têm esse bloqueio de falar com a IA, porque eles têm esse bloqueio de acreditar que a IA vai roubar os dados, a IA não é um ser humano, a IA não tem, entendeu? E aí os clientes mesmo pedem que a maioria dos clientes chega para mim e diz, não, Rodrigo, eu preciso que a mensagem vá quebrada, né, ela tem que ir por partes, tem que levar aquele delayzinho entre uma mensagem e outra, então preciso que tu dê esse tempozinho, e aí ela recebe a requisição, aí beleza, a gente tem, como tipo, um fluxo desse daqui, ele tem várias coisas acontecendo no meio do caminho, porque eu preciso verificar, nesse caso eu tenho que fazer uma solicitação de mensagem, aqui é quando a gente faz quando o lead manda várias mensagens ao mesmo tempo, né, e a gente sabe que o Node, ele junta tudo, cada vez que você manda mensagem, o Node é ativado, então a gente tem que fazer o acúmulo de mensagem aqui. Aqui eu tenho, para tu ter noção, que eu tenho um debaixo de 12 segundos. Por quê? Porque eu tenho que esperar o lead mandar até 12 mensagens. Pode falar. Pode falar, Paulo. Não, libera outra conta minha entrar aí. Só isso, desculpa. Beleza. Então, assim, aí eu tenho que, por solicitação do cliente também, ele diz, o meu cliente, ele fala devagar, entendeu? Ele manda uma mensagem, depois de 10 segundos ele manda outra, ele não sabe digitar direito. Então, tipo assim, esses detalhes fazem com que cada fluxo, é por isso que eu digo, porque quando eu falo assim, galera, eu criei para mais de 300 fluxos aqui, funcionais e de funções diferentes, porque o N8N, ele obriga a gente a tratar cliente como único, entendeu? Então, o cliente, ele chega, ele quer um atendimento diferente, ele quer que seja no formato dele, ele quer que tenha um delay dele, e eu já peguei cliente que disse assim, eu preciso que seja na hora. Mandou mensagem, ela responde. Entendeu? Então, tipo assim, o fluxo, ele reduz para esses 6 segundos que tu falou, entendeu? Esses 6 milissegundos aqui. Então, tem os tipos de cliente, né? Tem um que quer uma conversa mais humana, outro prioriza a velocidade, mas no geral, pode parar o compartilhamento aí agora? Tá, perfeito. Eu acho que, no geral, vocês chegaram a entender o que a gente quis dizer aqui, né, pessoal? Use o N8N para quando o tempo de resposta, de fato, não importar, entendeu? Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo aqui sabe o que é uma função chamada de impersonar? Alguém sabe o que significa essa função? Impersonar. Alguém? Ninguém? Tá, basicamente, impersonar é você logar na conta de um usuário sem deslogar da sua conta. Por exemplo, você tem 40 usuários na sua aplicação. Você quer logar como se fosse aquela pessoa, entendeu? Mas você também não pode saber a senha daquela pessoa e tudo mais, né? Então, você vai criar um add function para você ter um magic link para você logar na conta daquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho essa add function aqui, ó, que é para impersonar o usuário, né? Basicamente, né? E aí, vamos ver a parte do overview, que não está mostrando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar num aspecto geral. Não está mostrando aqui, mas beleza, tá ao vivo, né? Eu devia ter preparado isso melhor. Mas o que eu quero dizer, essa função, quando eu clico, ela funciona abaixo de 50 milissegundos, entendeu? E aí, eu não posso contar com o N8N, entendeu? Por quê? Porque o N8N, ele vai trazer para mim, talvez, dependendo de quando está verificada e configurada a sua VPS, talvez vai trazer para mim 1 segundo, e aí tem um delay ali no front-end para o usuário e tudo mais. Eu vou dar um caso de exemplo aqui para vocês, pra vocês entenderem como funciona, como essa função funciona, né? Deixa eu só mostrar certinho aqui. Então, eu tenho aqui, nesse filtro, o usuário Neto Pereira, né? Aí eu vou entrar nos detalhes dele. E aí,
notem que eu estou logado como Manuel, administrador. E aí, eu vou impersonar esse usuário. Pronto, agora eu estou impersonado nele. Agora eu sou esse usuário. Só que quando eu volto para essa aba aqui, eu ainda sou o admin, entendeu? Ainda sou o admin, não me desloga. Então, esse é um caso de uso que você precisa de ter um tempo de resposta mínimo, absurdo de mínimo, entendeu? Então, a gente usaria um add function, nesse caso, preferível ao N8N, entendeu? E por que também seria preferível? Por quê? Porque já é uma função que você integra ali nativamente com o Supabase, se você já está usando ele de banco de dados. Não faz sentido você jogar isso aqui lá no N8N para ele retornar para você a resposta, e aí você teria que fazer alguma forma do seu front a respeitar isso. Aqui já vai de forma nativa, entendeu? Então, o que eu queria dizer para vocês, e aí vocês vão falar se concordam ou não. Funções abaixo ali, 50 milissegundos, 100 milissegundos, 500 milissegundos, vocês fazem na add function. Por quê? Porque ela roda próximo ao usuário, né? Por isso que fala funções de borda ali, né? Se você for traduzir o nome literal. Então, para tempo de resposta e latência, penso eu, e aí o Rodrigo vai me dizer se eu estou certo ou errado, fique no N8N, se você está nem aí para o tempo de resposta. Migre para add function se o tempo de resposta é primordial para você. Todo mundo entendeu aí? Alguém ficou sem entender? Ficou claro? Alguém está com uma opinião contrária? Pode falar, tamo aí. Acredito que em alguns casos de uso, ou na maioria deles, esse daí vai resolver, mano. Perfeito. Só não apoiar 100% do seu projeto em add function, porque você vai chegar no limite, tem um limite. Tem a questão também de qual plano você está no Supabase, é importante também, né? E aí, já vamos para o segundo tópico, tá? E esse tópico, o Rodrigo, ele vai saber muito mais que eu, porque provavelmente ele levou ao limite, né? Que é o volume de tráfego e escalabilidade, né? E também os picos, né? Porque o que acontece? A gente sabe que se a gente, às vezes, está tendo muita requisição, contratar uma máquina mais potente, muitas das vezes não vai resolver o caso, né? Às vezes você vai precisar dividir responsabilidade, né? Então, assim, Rodrigo, eu queria saber de você, no seu caso, qual que foi um momento que você disse, olha, e se já aconteceu com você, olha, o N8N não está suportando e a gente vai precisar de uma solução alternativa, ou se isso nunca aconteceu, já aconteceu, como que foi isso aí na sua trajetória? Pronto, é uma pergunta perfeita do momento que eu tô agora. Tem um cliente meu que ele trabalha com sistema de oferta de crédito, né? Aquela galera que quando você abre a empresa, você recebe, tem uma oportunidade de crédito para você e etc, né? Então, eu comecei a trabalhar com esse cara, a gente já tem quase um ano já trabalhando junto, então, assim, eu criei fluxo para ele no N8N, vários e vários. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele usa o Trello, né? Usa o Sheets e o Trello. O Trello dele, quando eu comecei a trabalhar, ele tinha mais de 500 cards de cliente no Trello. Então, e aí, até então, tava ok, pra gente tava ok. Então, a gente ia criando os fluxos para ele, e tava funcionando, perfeito. Só que a quantidade de disparos que ele faz por dia, ele faz uma média tem dia que ele faz 3 mil, tem dia que ele faz 5 mil, tem dia que ele faz 10 mil. Então, tipo assim, e foi escalando exatamente. Rodrigo, eu preciso hoje que tu faça para mim um fluxo que ele vai fazer disparo de SMS, beleza? Eu fui lá e criei. E aguentou. Rodrigo, eu preciso agora que tu faça disparo de voz, sistema de comando de voz. Eu fiz, aguentou. Só que aí, a gente tá chegando num momento agora, e até acho que, deixa eu ver, eu consigo mostrar o visual daqui, do sistema dele, do sistema que eu coloquei para ele, que dentro da quantidade de requisições que tá chegando também? Deixa eu ver. Uma ideia, se for possível? Deixa eu abrir aqui o sistema dele, porque eu acho que a gente tá fora do horário de funcionamento, mas a média de requisições que ele tava durante o dia, deixa eu conseguir até compartilhar a tela aqui. Pode compartilhar. Durante o dia, ele tem uma média aí sei lá, por hora, né? Aqui, o que acontece, durante o dia ele tem um sistema de chamada de voz, né? O pessoal do comercial dele passa o dia todo ligando para os clientes. O Top Sender, se não me engano é o nome da plataforma, o Top Sender ele faz o disparo de mais ou menos 1.000, 2.000, 3.000 ligações para os clientes. Então ele sai ligando para várias pessoas. Aí é aquela coisa, alguns vão atendendo, outros não vão atendendo, e ele tem uma equipe muito grande. Então durante essas ligações, a galera vai atender, o cliente vai atendendo, ou desligando, tipo assim, você atendeu, mas desligou. Então, quando isso acontece, o atendente dele diz assim, esse cliente desligou, ele vai e marca lá que ele desligou. Não, esse cliente é um cliente frio, cliente quente. E isso faz com que o fluxo dele aqui no N8N não pare, entendeu? Então, ele fica torando o dia todo, assim, de 30, 40, 50 requisições dentro de 1 minuto. Só que aí existe um problema. Onde é que é o problema? Ele não só tem esse sistema aqui, você pode ver aqui, que são vários, aqui tem a de ligação, que é o outro sistema aqui que tá rodando, porque a gente tá fora do horário de pico. E deixa eu te perguntar rapidinho, essa VPS aí, qual é a estrutura dela? Eu falo de memória... 8 de memória, 8 de memória, 80 de... Não, desculpa. 8 de RAM,
80, ou é 60, 160, não lembro bem, desculpa agora, de memória, mas eu lembro, eu sempre recordo as VPS pelo valor na RS, né, que é a de plataforma que a gente utiliza. A VPS que custa $15 por mês, que é a mediana ali, né, que não é a mais cara, mas é a mediana, porque a gente já tentou a mais fraca e não aguenta, porque o fluxo, porque tem esse problema, o N8N, quando você dá uma carga muito grande nele, ele faz duas coisas, ele coloca todas as mensagens em espera, né, e ele simplesmente trava. E aí a galera diz, usa o Rabbit. Não aguenta, entendeu? O Rabbit ele não faz milagre. Eu falo pra galera, não faz milagre, pode falar. Calma, parou muito rápido. Podia ter continuado mais um pouco. Vamos só ressaltar aqui, trazer aqui, em forma de analogia. Depois que eu tive algumas aulas de analogia, para mim fica um pouco mais fácil de entender. Como a gente está falando aqui em alguns termos um pouco mais técnicos, trazer de uma maneira um pouco mais fácil aqui para a galera entender. Vamos pensar assim, gente, o N8N é como se ele fosse uma fábrica de produção. Né? Se alguém já viu uma fábrica alguma vez, aqui para Manaus tem bastante. Eu até conversei com o Gabriel mais cedo, Distrito Industrial. Né? E aí é tudo uma esteira. Ela começa em uma ponta e termina na outra. Né? Vamos pensar que o N8N é assim. Só que, quando essa esteira está preparada para receber ali 100 caixas por hora, vocês concordam que ela vai funcionar perfeitamente? Ela está preparada para receber 100 caixas por hora. E quando chegarem 10 mil caixas de uma vez? Aí dá problema, né? Entendeu? Aí a esteira engarrafa. Aí só para a gente ter, é mais ou menos isso que acontece com a escalabilidade dela, quando ela recebe mais do que ela acontece. E aí o que o N8N, assim, nessa parte para mim ele peca em relação ao que a gente traz ali para o conceito ali de criar servidor em nuvem e tudo mais. Aqui que nem o Rodrigo estava falando agora da questão da VPS dele. É você que vai ficar responsável. Entendeu? Então assim, você tem essa responsabilidade a mais, de ficar responsável quando você precisa da escalabilidade. Na nuvem não. Tá lá. Entendeu? Para ficar mais claro, a diferença entre a N8N e a Edge Function aí que o Manuel Neto trouxe pra gente. A Edge Function, vamos imaginar assim, chegou um pedido na cozinha. Ela vai chamar um cozinheiro para aquele pedido. Chegaram 100 pedidos para aquela cozinha. Ela vai chamar um cozinheiro para cada um dos 100 pedidos. Ela escala, né, de forma... Exatamente, entendeu? Conforme a demanda, né? Exatamente. Então, assim, pausei só para ficar um pouco claro aqui, trazer uma analogia para ver se também uns aqui que não tem uma linguagem tão técnica possam fixar um pouco melhor na cabeça, tá bom? É contigo de novo aí, Rodrigo. Só antes do Rodrigo voltar, eu vou mostrar o outro ponto, só que eu quero ficar nesse ponto aqui ainda um pouquinho ainda, tá, Rodrigo? Porque eu quero fazer mais algumas perguntas, tá? Pode parar o compartilhamento aí. Então, assim, sobre o que eu sei, né, existe um modo fila que deixa o N8N muito mais potente, né, que é o que o pessoal fala bastante, porque você nunca viu o modo fila do N8N, ele não trava, a galera fala, né? E aí eu vi que você falou que mesmo se continuar recebendo muita requisição, mesmo usando o Rabbit ou o Redis, não seria o ideal, né? E também escalar a máquina, subir, né, a VPS também não seria o ideal, seria, de fato, o limite da estrutura, né? Só que agora, entrando, né, no que o Jonas falou, quando a gente olha para a Edge Function, a gente vê um cenário diferente. Então, por exemplo, um exemplo aqui. Se você sofrer um pico massivo e repetitivo de tráfego, né, tipo na Black Friday, enfim, a Edge Function ela vai escalar do 0 a milhões em milissegundos sem derrubar o seu servidor. Porque a responsabilidade não está na sua VPS. A responsabilidade está na nuvem, está no servidor do próprio Supabase. Então, ele vai escalar isso, né, lógico, conforme o seu plano, é claro, né, também a gente tem que ser realista, né, porém, ele vai saber escalar isso de forma a colocar muito processamento ou menos processamento. Agora, no N8N, não. Quando ele chegar a um limite, né, o próprio Rodrigo falou, né, não tem nem o Rabbit que você falou, foi Rodrigo? Nem o Rabbit ajudaria, né? E aí pode continuar aí a sua fala para a gente passar para o próximo tópico. Perfeito. Só para complementar. Então, o que aconteceu com ele? Ele chegou para mim e disse, não, Rodrigo, a gente precisa escalar. Só que aí, ele chega num momento de escala que ele precisa rodar tudo isso que eu falei antes de uma vez. E é o trabalho que a gente está realizando hoje. E eu ia fazer isso dentro do N8N e eu falei para ele, cara, não vai aguentar. Então, assim, olha para mim, que eu trabalho já está com mais de 2 anos que eu estou no N8N e já vi muito fluxo, muito sistema, muita requisição. E eu falei para ele, cara, não dá. Por que eu digo que não dá? Porque é muita informação passando ao mesmo tempo. E como eu falei, o N8N tem sistema de filas, beleza, mas chega um momento que você tem tanta requisição que ele, ao invés de ele faz duas coisas. Ele começa a travar, né? Ele vai botar todas elas em query para ficar em espera. E na sequência, se ele continuar colocando, chega um momento que ele derruba o sistema. Ele simplesmente sobrecarrega o servidor e ele derruba. Eu digo isso porque eu já vi isso acontecendo. Hoje foi um exemplo legal. A menina fez uma requisição errada, o sistema começou a entrar em query. Tinha requisição que estava com mais de 15 minutos em espera na fila e entrando mais.
e ela dizendo, Rodrigo, eu não sei o que eu faço, a única solução que eu tenho é derrubar o sistema, eu tenho que derrubar tudo para poder subir do zero e sair pausando os fluxos. Por quê? Porque ela jogou uma sobrecarga tão grande que o sistema não aguentou. E essa é a vantagem de você fazer usando um sistema fora do N8N. Quando você tem um sistema muito massivo, né, que normalmente você utiliza, acontece muito disparo de mensagem, etc., que são requisições que tem que ser feitas em grande escala, eu sempre recomendo, cara, faz fora do N8N, entendeu? Porque não compensa a dor de cabeça, porque como são muitas requisições passando no sistema ao mesmo tempo, e querendo ou não, como eu falo, é um fluxo, ele tem que começar numa ponta e terminar na outra, e ele tem um caminho entre ele, então várias funções que estão acontecendo. E é engraçado que eu tenho um sistema, que ele faz busca de contatos no Google Maps, e olha o que é interessante, esse mesmo sistema, eu peguei todo ele e construí ele usando o Vibe Code, né? Usando ele, tirando ele de dentro do N8N. É o mesmo sistema. As mesmas APIs, as mesmas requisições, tudo. No N8N, ele leva uma média de 3 minutos para poder fazer e me trazer ele do início ao fim. A média de 3 minutos. O mesmo fluxo rodando fora do N8N, ele leva menos de 30 segundos. É o mesmo fluxo. Não muda nada. A mesma requisição, mesma API, a mesma lógica de andamento, tudo. Só que dentro do N8N, por conta da fila e por conta do tempo que ele percorre o fluxo, ele demora mais. Entendeu? Então ele tem todo aquele caminho. Então, por conta desse caminho, é onde o sistema, dependendo da forma que você cria a lógica, ele vai derrubar, ele vai travar. Então, nesse caso, eu sempre digo, ele é bom, mas ele tem, na minha cabeça e no meu uso, né, pela minha experiência, ele tem as suas limitações. Eu acho que se você tem que jogar um tráfego muito grande em cima dele e você tem que fazer milhares de requisições, então, eu sempre falo, cara, vai para Edge Function, né? Tira dali, que você vai ter muito mais paz de espírito, vai conseguir trabalhar, vai conseguir escalar, né, e vai ter aquela segurança de que não, aqui pode mandar tráfego que aguenta, que eu não vou estar preocupado, não. Perfeito, perfeito. Agora, sim, vamos ir para o outro extremo, né, que seria a duração de execução e timeouts, né. Inicialmente, a gente falou de tempo e tempo de resposta e latência, tem uma pequena diferença, tá? Vamos falar aqui de duração de execução, e eu vou começar colocando o tópico, continue no N8N, se o seu processo for levar vários minutos. Por exemplo, você fazer um web scraping, entendeu? Você precisa, às vezes, de uma API que ela pensa muito antes de dar a resposta. Você pode continuar no N8N, fica no N8N, entendeu? Não precisa você mudar para um Edge Function, né? Porque, pensa só, o trabalhão que você fez, já tem um fluxo montado, no qual já funciona. E aí, você vai tentar transformar isso em Edge Function, só que, às vezes, você quer ver como que o negócio está funcionando, e às vezes você consegue, igual o Rodrigo passou aí, consegue ver em tempo real, né, as requisições, o legal do N8N é que você consegue ver o negócio em tempo real mesmo, ali no Supabase fica um pouco escondido, a galera tem que ser um pouco mais avançada para saber olhar esses logs, né. Então, por exemplo, você tem aí, Rodrigo, por exemplo, um exemplo para mostrar para a gente de um passo dentro de um node seu no N8N que ele pensa mais do que o normal, que ele fica rodando mais do que o normal, depois ele entrega a resposta, fora aquele que você próprio simula, que você passou pra gente? Deixa eu procurar. Tá. Porque às vezes, pessoal, a gente quer deixar, por exemplo, um fluxo rodando por mais tempo para a gente ter uma response de mais qualidade, né? E às vezes você não precisa usar a Edge Function para isso, né? Pensa na IA, já viu aquele Deep Research da IA, que ela fica ruminando ali, pensando. O Gemini tem, né, o Deep Research, né, onde ela fica mais tempo trabalhando na resposta, né, e assim, vem uma resposta melhor, querendo ou não. Então, o N8N, se você não se importa de um tempo de execução muito alto, eu falo do fluxo em si, tá, e não da resposta do fluxo em si, ele trabalhando de forma lenta, pode continuar lá, né. Tô tentando buscar aqui. Mas você concorda com isso? Posso estar falando besteira, tá? Eu sou, no máximo, mediano em N8N, tá? Assim, vamos pegando a tua ideia, né? O que tu falou. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu sempre penso o seguinte, depende, eu sempre vou bater na mesma tecla. Isso vai depender da finalidade da tua solução. O que é que ela vai, tipo, como tu falou, se não tiver problema, ela demorar demais nessa solicitação que ela tá fazendo, tudo bem, não tem problema, ela vai pensar, vai demorar mais pensando. OK. Se isso não vai impactar na tua quantidade de trabalho durante o dia, se isso só tende a melhorar, tudo bem. Agora, se tu precisa de coisas que tem que rodar mais rápido, eu sempre pontuo. Cara, se tu precisa que as coisas aconteçam num piscar de olhos, tu tira do N8N, ou se tu conseguir, tu retira, cria isso fora, porque fora do N8N, por não ter esse sistema de fluxo, né, de andar ali durante todo o fluxo,
né? Porque aqui a gente tem, por ele ter esse visual, a gente acha bonito o N8N, porque ele tem esse visual dos Node, então por ele ter esse visual, ele puxa mais do servidor, por isso que ele demora, porque ele vai realmente passando na caixinha ali, como se você estivesse vendo realmente a cena de um filme ali acontecendo. Por isso que vai demorar, porque ele vai passando longe. No código não, no código é como se ele batesse em cima do código e ele já tirasse, o sistema você ativa, ele lê como se, é igual a IA, lê todo o código de uma vez e já dá a resposta, né? Ele não precisa ficar passeando no fluxo. Então, nesse caso, é porque eu não estou conseguindo encontrar o fluxo que ele vai fazer isso. Não tem problema não, porque assim, a gente casou muito bem com o que a gente falou também já no primeiro tópico, né? O Jonas levantou a mão, pode falar, Jonas. Eu tinha levantado a mão anteriormente para só orientar que eu coloquei ali a questão da add function do Supabase no chat, sobre os limites, quantidade que você pode colocar, tá? Tá, boa. Né? E aí... gente pedindo para entrar aí. Tá, deixa eu olhar aqui. O assunto tá bom, mas... Peraí. Não, ninguém pediu mais. Então, assim, a gente conversou um pouco sobre isso no primeiro ponto, porque, querendo ou não, são tópicos um pouco parecidos, né? Tempo de resposta e execução, timeouts, enfim. Mas, voltando, né, batendo na mesma tecla, mude para as add functions quando você entender que aquela tarefa ali precisa executar de forma muito rápida. Você não precisa de algo que fique ali rodando, aí te dá uma resposta. Porque é o seguinte, a add function, ela tem a estrutura necessária para te dar uma resposta rápida. Então, basicamente, se você trazer um processo que roda melhor no N8N para cá, talvez ele não vai rodar tão bem como no add function, quer dizer, como no N8N, né? Então, você precisa testar, cada caso é um caso, né? Igual o Paulo tinha um bot no N8N, eu vi que não era um fluxo tão gigante igual o Rodrigo costuma mostrar aqui pra gente, eu falei, já que é um fluxo menor, vamos tentar trazer para add function. Funcionou, entendeu? O Gustavo levantou a mão, pode falar. Opa, perdão, estava destravando o microfone aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma pergunta que eu acho que é válida é o seguinte, por exemplo, você tem muita requisição chegando. N8N, você consegue colocar, vamos colocar a questão da gente poder expandir o N8N de forma a colocar um load balance e várias instâncias lá N8N funcionando. O Supabase aguentaria, porque assim, eu não vejo como fazer load balance no Supabase, você vai ter que replicar o banco, e nem sempre o banco vai estar espelhado, né? Eu não sei como faria espelhamento dentro do Supabase, não sei se dá para fazer isso. Aí é pergunta de leigo mesmo. Mas no N8N eu visualizo que daria para a gente colocar load balance lá e, cara, eu coloco 5, 10 VPS e aguento quantas mil requisições chegarem. Perfeito, excelente ponto. Até onde eu pesquisei, o Supabase estava planejando ter essa função, né? De dois bancos coexistirem, replicados ao mesmo tempo, e quando um tiver ocorrendo um pico maior, o outro suportaria o outro, a questão do load balance, que você falou. Até o momento onde eu estava estudando, eles estavam com essa feature em beta, mas eu não procurei saber mais, entendeu? Mas eles estão trabalhando, sim, para que exista dois bancos espelhados ao mesmo tempo, entendeu? Sem a gente precisar ficar usando técnicas externas, para que quando um sofrer um limite ali, o outro esteja funcionando, ou se um servidor, por exemplo, em São Paulo cai, o outro que está ali na Europa continua funcionando. Assim, é só um exemplo, tá? Mas para o N8N, interessante o que você falou aqui, porque eu sempre penso que se uma VPS não dá conta, a solução é o que você falou, Gustavo, é distribuir as responsabilidades, né? Você usa o load balancer e aí você distribui entre vários fluxos de uma vez para saber para qual vai mandar. E o Rodrigo vai também responder isso aí para a gente. Né? Inclusive, por exemplo, hoje eu tenho VPS na Hetzner e eu tenho em localidades diferentes, justamente para isso, né? Para se der problema em uma localidade, eu tenho a outra, coloco um load balancer lá e foi. Entendi. Alguém sabe, Felipe, alguém sabe se o Supabase já lançou essa função ou ainda Bora não? lá? Posso falar? Pode falar, vai lá. O Bora Felipe lá. ia falar, Quê? O Felipe ia falar, hein? Então deixa o mestre falar. Não começa com o mestre. Cara, a réplica, do que eu entendo do Supabase lá, são as réplicas de leitura. E daí tu tem uma problemática muito grande, cara, trabalhar banco de dados com réplica de escrita, tem que trabalhar com idempotência e o escaralho a 4. É bem difícil, cara. Assim, então tu tem isso aí é um assunto que a gente pode ficar ali 1 hora discorrendo. Mas pensa que a add function tu distribuída globalmente, tem escalabilidade e tal, mas não adianta tu receber 1 milhão de requisições ao mesmo tempo se o teu banco não vai aguentar. E daí, vou usar a fila do Supabase. A fila do Supabase é o banco. Então, a melhor saída ali, ainda seria o RabbitMQ. Ok. Eu vou desconcordar, porque, cara, dá pra aguentar. O N8N tem escalabilidade vertical, horizontal, dá pra esguelar. Já rodei
um lançamento bem pesado lá que foi. Eu acho que no caso que o Rodrigo falou, seria um caso de uma VPS só, né? Aí Isso. o Gustavo veio e traz pra gente o leque de possibilidades que realmente a gente poderia ficar falando por várias horas, né? Daí tu tem o Docker suave, porque nem o Gustavo falou ali, VPS em 2 lugares diferentes. Pode ter VPS na Hester, na Digital Ocean, na AWS, tudo separado, tudo olhando pro mesmo N8N. Dá pra tirar leite dessa pedra. Pode falar, Gustavo. Só trazer um pouquinho da minha experiência, é que assim, hoje eu estou trabalhando com Supabase, ainda tem alguma coisa em MySQL dentro da minha VPS para projetos pessoais, né? Mas a minha experiência toda foi com um banco grande, então eu não conheço mesmo a questão do Supabase, não sei se ele aguenta, mas quando eu trabalhava com Oracle, cara, o Oracle aguenta uma paulada de coisa lá e é tranquilo, né? Legal, você já trabalhou com Oracle. Nossa, nunca tinha visto alguém com essa experiência, não. O Oracle tá no outro nível dessas VPS aí. Ela é um gigante, é um titã em comparação com essas VPS mais baratas, né? Resplandes? Eu gosto quando chama assim. Bora lá. Fiz uma pesquisa aqui rápido para trazer pessoal, tá? E aí o Supabase, gente, e aqui eu tô pegando direto da documentação oficial deles, tá? Ele já tem um load balancer e ele vem configurado de fábrica, tá? Ele é invisível aos nossos olhos. Então é tudo ali pelos bastidores, tá? Ele utiliza ali o puller, né? Então, quando um tráfego entra e ele precisa saber para onde enviar, ele utiliza o Kong, tá? Como um API Gateway. Então, é ele que faz esse papel de balanceador e roteador interno da aplicação. Certo. Essa eu não sabia. Porque, assim, a gente fala em escala, né? Escala, para mim, a minha maior escala foi rodar um aplicativo com, sei lá, 6 mil usuários, né? Aí, talvez, alguém aqui já teve alguma escala maior que isso, né? Provavelmente aqui alguém já rodou algum aplicativo que tenha mais de 6 mil usuários, né? Ou também, se não teve, enfim, se alguém já teve, pode se manifestar aí para dar uma experiência de como é. Mas eu nunca precisei a chegar a essas técnicas mais avançadas, né? Mas os conceitos, é muito bom a gente discutir isso, porque existem formas e várias formas da gente conseguir escalar o nosso projeto, e a melhor forma de saber como é compartilhando, né? Quem já fez, quem não fez, né? Até o momento eu nunca precisei, tá? De tantas requisições assim ao mesmo tempo. Pode falar, galera, aqui. Primeiro foi o Gustavo e depois o Felipe Menezes. Pode falar, Gustavo. Eu acho que o Felipe vai ter mais experiência aí para falar pra gente, né? Até porque ele deve ter passado por mais requisições aí na vida, vamos dizer assim. Mas imagina um e-commerce uma Black Friday lá num e-commerce. Provavelmente vai ter um zilhão de requisições ao mesmo tempo, e isso que seria importante pontuar, né? Eu hoje estou dando uma olhada em paralelo para o Cassandra, não sei se alguém conhece esse banco de dados. Ele trabalha de uma forma um pouco diferente. Na realidade, eu ainda não cheguei a uma conclusão de dá para usar alguma coisa dentro dele. Na realidade, assim, dá para usar, dá, óbvio. Mas se eu consigo migrar alguma coisa para ele, se ele vai ser melhor que um Supabase da vida, enfim. Mas deixar o Felipe falar, que o Felipe... A pior escala, escala bem entre aspas, cara, de lançamento, Black Friday, que nem tu comentou. Essa daí o candango nunca sabe que vai chegar. Então, tem que estar sempre preparado para uma Black Friday de Magalu. Pô, a gente teve um lançamento do de agentes de setembro de 2025, talvez, não me lembro. Rapaz, aquela lá, tipo, abriu o carrinho, por mais preparado que a gente tivesse, tipo, tu sua frio. Então a pior escala é essa. Tipo, beleza, tem 6 mil usuários, tem 10 mil usuários, tem 20 mil usuários, cara, tá preparado, é o dia a dia. Agora tu vem num dia de lançamento, que por mais teste que tu faça, por mais imaginação que tu tenha, dá merda. É verdade. Isso é verdade demais. Eu já trabalhei em projeto nos anos que a gente recebia 2 milhões de requisições API por dia nos anos. Só que assim, já estava previsto, que nem o Felipe falou. Não era uma coisa imprevista que do nada você, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender esses conceitos, sabe, pessoal? Não é só sair pedindo para IA fazer as coisas e aí um dia de lançamento que você acertar num produto seu aplicativo cair, você não sabe por quê, aí você pergunta para IA, a IA não vai te saber responder direito também, né, porque tá na loucura ali. Então é bom a gente ir trocando essas ideias aqui para a gente sempre estar preparado, né? No caso da Black Friday aí, pode ser que seja útil você atirar com a bazuca numa formiga, né? Pode ser, né? A gente nunca sabe quando vai acertar no lançamento, né? Verdade demais. Tá, vamos falar agora sobre a complexidade com integração API. Olha só. De um lado, a gente tem o N8N, que é uma ferramenta excelente e tem muitas integrações API nelas. Muita, mas muita mesmo, muita. A maioria das coisas que você pensar em coisas mais centrais tem lá no N8N, né?
E assim, dependendo ali da complexidade que é você pedir para IA montar aquela requisição, talvez visualmente seja mais interessante você fazer ali rapidinho no N8N e integrar ali no seu aplicativo, né? Eu não sei dar um exemplo aqui agora de alguma coisa que é muito fácil integrar com o N8N, mas quando você traz para fora, é difícil mesmo com IA. Alguém tem algum exemplo para dar aí? De conexões API. Pode ser, se você for falar, pode usar o próprio ChatGPT. O exemplo mais simples que tem. Por mais que eu acho que é uma das integrações mais simples hoje no N8N, porque já existe um Node nativo, então você só clica e coloca a API. Só que quando você leva para você criar, né, em termos de estrutura direto, e eu já disse que eu já fiz, eu fiz aqui, né, os meninos fizeram, você traz a documentação, você pode trazer o que você quiser. E ainda assim você tem mais trabalho do que você simplesmente clicar e adicionar o Node. É um dos exemplos mais. E é o que a maioria da galera quer. Eu preciso de fazer um teste aqui de um prompt para me testar para ver se a IA está funcionando, se ela está respondendo direitinho, se ela está atendendo do jeito que eu quero. Então, às vezes, de forma simples, eu falo quando eu iniciei, a gente precisava de 2 plataformas para poder utilizar o ChatGPT, que era a DeFi, né, que hoje em dia muita gente, a maioria não conhece, nunca nem ouviu falar, que ela foi uma das primeiras empresas que a gente utilizou para usar o N8N, o Langflow também, e até que o N8N trouxe de forma nativa, né, trouxe o Node e aí facilitou mais a nossa vida. Mas, entrando no tema, né, complexidade de integrações, o N8N hoje tem mais de 1.000 APIs para começar, né, então são mais de 1.000 ferramentas que você consegue integrar ali através do Node. A vantagem é porque até a pessoa mais leiga, se ela entender o que é a ideia, tipo assim, eu tenho esse Node do Trello, por exemplo, eu tenho um Node do Trello, vários Nodes nativos do Trello dentro do N8N, um pega o card, outro ativa o card, outro deleta o card, outro adiciona a coluna, outro tira a coluna, quer dizer, visualmente você já tem isso ali desenhado, você não precisa entrar no escopo do código para entender o que é que ele faz, entendeu? Então, assim, como integração, cara, a maioria das integrações que você faz no N8N, você não abre nem a documentação da ferramenta que você vai usar. Pegar a chave API, né? Você só vai lá para pegar a chave API e volta. Tá certo, é uma grande facilidade mesmo. Eu digo, tem muita documentação que os clientes chegam e dizem, tu já trabalha com a plataforma X? Eu disse, cara, ainda não tive nenhum projeto para ele não, mas deixa eu dar uma olhada. Aí eu vou abrir o N8N, ele já tem um Node nativo. Pelo Node nativo que ele tem, você já sabe, um faz um adiciona um arquivo, outro retira, outro puxa, outro faz isso, outro faz aquilo, outro. Então, tipo, você não precisa na documentação para fazer o uso, porque você já tem ali o endpoint que resolve o problema, entendeu? Às vezes é mais fácil, para minha cabeça, é mais fácil de integrar a maioria das ferramentas usando o N8N do que... Pode falar, né? Opa, e aí só para complementar aqui, trazer mais alguns exemplos, né, de uso. Um deles é justamente esse que o Rodrigo falou, né, a chamada ali para OpenAI, é porque a gente tem que lembrar que a Add Function, e aí tocando no assunto que o Neto colocou de novo, o plano do Supabase, tá, gente? O Free, ele é muito bom, atende a gente na maioria das coisas, né, mas vocês têm que ficar atento aos limites que ele tem. Por exemplo, de Add Function, ele tem um limite de 2 segundos de CPU e 150 segundos de espera na parede. Então, se demorar mais do que isso a requisição, já quebra. Então, assim, OpenAI, geralmente eles demoram de 20, 30 ou até 60 segundos, né? Então, realmente, seria melhor delegar ao N8N. Isso, tá? Lembrando, se você utilizar a versão free do Supabase. Se você já tiver uma versão Pro, claro, né? Fique tranquilo. Eu tenho discordar de você, porque eu tenho um chatbot em Function, né? Só que é na versão Pro, né? Aí é outra coisa. É isso que eu tô falando. Se for na versão Pro, tudo bem. Mas, por exemplo, processamento de arquivos, tá? Ali com OCR ali, né? PDF, acho que a gente conhece ele como o famoso REG, né? Devido ao limite da memória RAM da Add Function, tá, gente? Que é só de 256 MB. Essas informações eu já coloquei no chat aqui para vocês, tá? E um terceiro caso de uso aí que seria um fluxo com múltiplas chamadas APIs, né? Dependentes uma da outra. E aí trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Rápido. Seria um funcionário é admitido. Aí você vai disparar um webhook, né, para o seu servidor de e-mail SMTP, no caso a gente vai usar aqui como exemplo o Brevo, que acho que é o que a maioria usa, né, e aí ele dispara um e-mail com as credenciais, aí depois ele chama uma outra API para hackear a conta dele num software de terceiros, e por último ele dispara mais uma vez ali pro Discord, Slack, WhatsApp, entendeu? Boa. Eu coloquei que eu comecei a usar o Resend agora, né, tô gostando. É grátis, né? É grátis, geralmente uso muito só para recuperação de senha, né? Mas para a gente finalizar o tópico, então, se for uma integração mais simples, né? Se for alguma coisa mais simples, faz na Add Function, né? Que você já tem ali gravado ali, talvez no seu Postman, como que tá as chamadas, né? Você só copia e manda para a IA e pede para a IA fazer uma Add Function daquilo. Agora, se for uma caixa preta, a documentação, e tem ali fácil no N8N,
continue no N8N. Agora a gente vai entrar no último tópico, talvez mais polêmico, e depois a gente abre a chamada para perguntas em geral, tá? Agora a gente vai falar um pouco desse perfil aqui, ó. Vocês vão achar até interessante. Perfil da equipe, ou perfil do usuário, low code vezes pro code, talvez, antes do low code eu vou colocar aqui, only vibe coder. E aí, galera, vamos discutir isso aqui. AI code. Vamos discutir aqui isso aqui, porque é o seguinte, vale a pena você usar o N8N se você é uma pessoa only vibe code? Porque você não sabe como construir nada, na verdade. Você pede tudo para a IA e a IA vai lá e constrói para você. E aí eu queria saber a opinião do Jonathan, do Rodrigo e do Felipe sobre curva de aprendizado para alguém que só pede para a IA fazer para chegar a um nível bom de entendimento no N8N. Vale a pena hoje você aprender a ferramenta ou você consegue empurrando com a barriga só sendo um vibe coder? Tá? Aí vocês podem levantar a mão aí, quem tiver a primeira opinião. Vai lá, Resplandes. Eu vou começar para deixar o mestre por último. Né? Tem que deixar o mestre encerrar. Aí eu vou jogar assim, trazer pro meu caso de vivência. Eu comecei pelo N8N, mais uma vez falando aqui, né? Para mim, foi muito bom. Por quê? Voltando àquele tópico que a gente falou primeiro, o N8N, ele te traz a necessidade, tá? Ele te força a aprender a lógica de programação, né? Que ali é o conceito base de tudo. Então, assim, mesmo que nós não sejamos programadores raiz, né? A maioria aqui, eu, por exemplo, faço curso de contabilidade, né? Porém, o N8N, ele te traz essa questão mais visual, mas ele força e reforça muito essa questão de lógica de desenvolvimento. Então, quando você domina a lógica, fica muito mais fácil até você trabalhar com vibe coding nos comandos dos prompts, porque você já tem o entendimento ali da lógica de desenvolvimento. Agora, em curva de aprendizado, o vibe coding é muito mais fácil. É um comando e você já vê ele fazendo, né? O N8N não. Você tem que entender pelo menos o que os principais nodes fazem, né? Não vou falar que você precisa entender todos os nodes, porque acho que ninguém nunca chegou a usar todos os nodes, né? Mas os principais nodes você precisa entender. Um switch, o que um switch faz? Um if, para que um if serve? Qual é a hora que eu tenho que usar um redis ali para fazer um buffer de mensagens? Né? Igual o Rodrigo falou, lá no final, ele tem que parsear as mensagens, né? Que é quebrar elas de forma humanizada. Aí tem que dar um delayzinho. Tá? Começou a falar inglês. Aí assim, o N8N ele te traz esse benefício, porque você aprende a lógica da programação. Né? Tanto que quando você vê um if no código ali que a IA está escrevendo, você já sabe o que aquilo é. Ou ele vai por esse caminho, se ele seguir uma certa condição, senão ele vai pelo outro caminho, caso ele não siga essa certa condição. Né? Então, assim, hoje eu acho que a curva de aprendizado no N8N é maior, né? É uma curva mais inclinada. Eu acho que a curva de aprendizado no Vibe Coding seria uma curva mais linear, mais fácil ali, né? Ao invés de você dar uma volta ali, que seria com o N8N, porque você precisa dedicar um tempo, né? No Vibe Coding seria uma curva um pouco menor. Então vamos lá, só para você dar a sua opinião final. Fique no N8N se você já sabe N8N? Não. Minha opinião final, se você já sabe N8N, é que você tem que entrar pro Vibe Coding mesmo, juntar o melhor dos dois mundos. Okay, porque tu vai conseguir maximizar o uso no Vibe Coding até. Perfeito. Mas, assim, vamos entrar só para você finalizar o seu raciocínio. Quem está, por exemplo, ali só na vibe, né? Você acha que vale a pena essa pessoa investir nessa curva de aprendizado do N8N? Vou te dar minha humilde opinião. Eu acho que sim. Não precisa focar. Não precisa focar tanto assim. Mas igual a gente já abordou aqui alguns pontos, por exemplo, eu sei que esse fluxo aqui é pequeno. Eu não preciso acrescentar mais tanto código aqui, ou fazer tantas requisições a mais aqui dentro da minha. Eu posso jogar isso aqui para um webhookzinho do N8N, ele trata ali e me devolve a informação. Entendeu? Seria interessante a pessoa ter, por quê? Para ter essa válvula de escape, quando ela precisar. Ela ter esse arsenal a mais com ela. Que o conhecimento nunca é demais, né? Então, se você já está ali no Vibe Coding, já está numa certa familiaridade, tira ali pelo menos uma horinha do seu dia, vai dando uma olhada num node, no outro, cria um fluxozinho pequeno. Eu acho que pro Vibe Coding hoje, eu já não crio mais fluxo grande, né? Eu já criei no N8N seguindo aula, né? Depois replicando para reforçar ali, mas eu acho que hoje eu vejo o N8N mais como um orquestrador assim, de tarefas pequenas. Então, um follow-up, um lembrete pro cliente, eu já delegaria mais ali ao N8N. Beleza. Rodrigo, agora? Tá parecendo aqueles debates, né? Épica, tréplica. Vai lá, Rodrigo. Sou eu? Eu pensei que o Felipe ia entrar logo. Tipo, é verdade, ele abriu a câmera, então eu achei que já pode começar. Deixa eu falar, depois você dá a sua... Eu perdi parte da polêmica que as crianças chamaram aqui. Tá. Cara, eu acho que o N8N, ele é o bubble das automações, no sentido de ser uma baita opção.
E ainda é uma das melhores opções. O que o Bubble era 6 meses atrás para criar aplicativos, o N8N, cara, ainda é. Sabe, eu, por mais vibe coder que seja hoje, eu tenho o N8N aqui, e ele é um baita meu parceiro, tanto para criar um fluxo muito rápido, para criar um ZTL maluco, para validar a coisa. Não necessariamente eu vou sempre pro código, porque eu acho que o N8N ainda é mais fácil. Aqui, tu botou o perfil da equipe, eu acho que não tinha comentado isso, então, se comentou foi na hora que eu saí. Cara, quando trabalho em equipe, a gente está considerando bastante aqui um trabalho em equipe. É muito mais fácil alguém que saiba debugar alguns nós. Então, vou pegar o trabalho do Manuel aqui. Cara, eu vejo o nó vermelho assim onde ele errou. Eu vou direto ali e conserto em 15 segundos. Se tivesse feito no código. Nossa. Aí a sua opinião, né? Os 2 centavos. Então já temos 2 votos contra 0, né? Então vale a pena aprender. E aí, Rodrigo, eu tenho certeza que vai ser unânime. Cara, o que acontece? É como o Jonathan falou, o Felipe falou, para a equipe não tem muito o que pensar. A gente tem os 3 formatos, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: se fosse levar o pé da letra, lógico que se você tiver uma equipe que está 100% ali no ProCode, né? O cara que é raiz, né? Desde os primórdios, lógico que essa equipe vai ter imensa vantagem em relação a quem é do low code e a quem trabalha com vibe code, né? Porque é o que eu digo, você já saber o que quer facilita muito, você saber os erros que pode acontecer, o que já aconteceram durante a sua jornada, facilita muito. O problema do vibe code, na minha opinião, é exatamente show de bola. Não, o Gustavo está se despedindo aqui. Falou, Gustavão, até mais. Show, Gustavo, abraço, cara, até a próxima. Então, retomando, o N8N, ele pra gente esse ponto de aprendizado, porque de tanta gente criar, a gente vê erros e vai aprendendo a contornar esses erros, aprender e entender onde é esse erro. Quando a gente tá no vibe code, a gente tem esse mau costume, deu erro, e errou aqui, ajeita, e aí você não aprende o que está acontecendo, você simplesmente está pedindo para outra pessoa fazer o seu trabalho, por mais inteligente que ela seja, você não tem a lógica da construção. E aí é como o Felipe abordou. Se eu entro no... E aconteceu muito, entra muito cliente aqui e diz assim, ó, cara, o meu sistema travou. É o que a gente mais ouve, é o que a gente mais vê no cara, parou aqui, travou aqui, o que está acontecendo? A gente diz, o cara manda um print. O cara manda o print da tela, a gente dá uma olhada ali e a maioria das vezes a gente bateu a visualização. No print do cara, a gente não viu o fluxo, não viu a construção, viu a estrutura, não viu nada. Cara, a gente vê o print e diz assim, cara, o problema é isso aqui e isso aqui. Por quê? Vivência diária de problema e solução. Então, o N8N ele dá uma vantagem muito grande. Então, para quem está no web code, é bom aprender o N8N, por quê? Porque você vai aprender com os erros que acontecem durante a jornada da construção da solução. Entendeu? Então, cara, se eu estou construindo a solução e eu quero construir aquele produto específico, aquele produto que vai me dar grana e tal, cara, no mínimo tu tem que saber contornar os erros que vai aparecer. Porque se tu ficar sempre dependendo da IA, e a IA, lógico, a gente sabe que ela vai resolver alguns problemas, mas imagina a dor de cabeça aí que tu não saber utilizar um if, um switch, um loop, tu não entender em que momento tu vai utilizar isso ali na tua solução, porque simplesmente tu preferiu não aprender. Não, eu prefiro só ficar pedindo aqui a IA, enquanto Deus me der dinheiro, eu compro o token e resolvo. Olha o gasto que tu não vai ter. Ou assina aqui na Infinity, né? Aí a galera diz assim, aí aquela coisa, né? Aí acaba o token, acaba o desenvolvedor. Reza a lenda que se você der um bom dia pro Cloud, já bate 20% já. Calma aí, galera. Gabriel, você também? Oi. Gabriel tá caladinho hoje? Oi. E aí, quer voltar? Vale a pena, Gabriel? Sai 100% da vibe e aprender o N8N? Com certeza vale a pena. Com certeza. Já vou ser bem direto aqui, vale a pena sim, é um ótimo aliado. Não depender só de uma ferramenta, né? Porque o controle visual ali é muito importante, como todo mundo reforçou aí. Então, vale a pena, sim. Perfeito. E aí, o último voto, eu vou colocar o meu. E sim, com certeza, vale a pena, né? Ainda mais para fluxos que a gente gosta de ver visualmente funcionando, gosta de ter controle. Eu sou muito do time também da Add Function, mas eu sei que ela não vai atender tudo, tá? Eu gosto de usar a Add Function para fazer, resolver problemas dentro do meu próprio banco de dados, entendeu? Por exemplo, eu quero fazer um algoritmo ali de espaçamentos, eu quero fazer um algoritmo de fila, mas com coisas que estão dentro do meu banco de dados, dos meus data types, né, nas minhas tabelas, né? Então, eu gosto muito de usar Add Functions para isso. Porém, quando a gente vai falar de algo em geral, de um perfil geral em si, o N8N é muito bom de aprender. E aí tem o último caso aqui da galera, que use Add Functions se você quiser continuar na vibe, né? Ninguém vai te impedir de ficar naquela vibe, tranquilão, né? Ninguém vai te impedir, tá bom, galera? Não estamos aqui para também empurrar que você precisa aprender tal ferramenta, não. A gente está aqui falando para vocês que
Se você aprender o N8N, você vai se tornar um vibe coder melhor. Essa é a minha opinião. E aqui a gente coloca um ponto de alerta aqui, é que se você continuar somente na vibe, em algum momento, você vai ficar na mão. E era o que eu estava conversando com os meninos mais cedo. E se o token acabar, o que você vai fazer? Né? Porque se o token acabar hoje, eu consigo trabalhar, eu consigo ainda trabalhar, né? Não com front-end no código e tudo mais, na IDL, mas eu consigo construir um front-end em outras aplicações, né? Conectar isso com o Supabase, eu consigo fazer chamadas API no Postman. Então, eu consigo construir isso lendo documentações, né? Mas é lógico, né? A gente está falando de um cenário muito apocalíptico, eu acho que o token nunca vai acabar, só vai aumentar, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é a fala do ET Bilu, apenas busquem conhecimento, na verdade. Isso aí é importante. Isso aí. Busque conhecimento, conceitos nunca é demais. Pode falar, Felipe. E uma coisa muito fácil de fazer, cara, eu fiz algumas vezes nos últimos meses aí. Pô, faz o teu fluxo no N8N, copia o JSON, cola no Antigravity aqui, né? E transforma numa função, cara. Entende super bem, é um JSON super bem estruturado. Daí tu aprendeu, agora eu esqueci quem foi que falou, acho que foi o Rodrigo, né? Tu aprendeu o if, tu aprendeu o switch, loop. Se tu sabe fazer isso, pô, tu aprendeu a lógica, tu vai levar muito tranquilo ali pro Vibe Code. O N8N acaba sendo, só reforçando aquilo que eu disse que é o bubble das automações, o bubble não te deixava errar, né? Tu aprendia segurança, aprendia banco de dados. Claro que tinha os queridos que se esforçavam e conseguiam errar. Mas tu aprende o máximo, da forma mais simples possível, tu aprende autenticação de webhook, tu aprende essa lógica de programação com 3 nós, enfim. É muito bom. Vai lá, Paulo. Olá, boa noite a todos aí. Boa noite. Estou entrando aí falar agora sobre essa questão do N8N, né, com Edge Function aí. Essa que o Felipe falou aí, a gente até usou na prática aí, né, Manuel? Quando a gente começou a conhecer o Antigravity aqui, e subiu o XML lá, né, toda XML de um fluxo que eu tinha. JSON. O JSON, né, na verdade, JSON. E a gente subiu, funcionou muito bem, foi bem válido isso aí, bacana. Né? E assim, eu estou fazendo em outras situações aqui também, tá ótimo mesmo. E assim, só para falar da pergunta anterior aí, só porque queria só comentar, a galera que é da Vibe Code, que entrou agora mais em Vibe Code, né, eu entendo que a curva de aprendizado de aprender o N8N vai ser um pouco maior, vai ser um pouco mais extensa, porque ele exige mais de lógica, de desenvolvimento, que você conheça, você venha de uma sequência ali de códigos que você já aprendeu em outras linguagens anteriores, né? Lógica mesmo, né, de programação. E quem tem esse conhecimento tem uma facilidade maior, né? A curva já diminui mais aí para aprender o N8N, com certeza. É isso aí. Perfeito, Rodrigo. 2 minutinhos, vou só abrir minha tela para vocês. 2 minutinhos vocês vão entender exatamente a fala do Felipe. Ó, esse sistema aqui, o Jonathan conhece de quase sorteado já. A criação que eu fiz do RESP, tá? E o RESP, ele tipo assim, tudo que tem aqui, toda a estrutura do RESP estava no N8N. Eu tinha toda essa estrutura dentro do N8N. Certo? E aí o que foi que eu fiz? Eu pensei assim, cara, eu vou levar isso, porque, tipo, o N8N, ele tem só o back, né? Tipo assim, a gente tem só o back-end de tudo que tá funcionando. E aí eu precisava trazer isso pro front, que era para justamente, porque a gente sabe que o cliente, ele quer o front, né? Ele quer ver, alguns clientes, eles não querem só ali no WhatsApp, eles querem ver o que tá acontecendo. E aí eu peguei e disse, não, beleza, de boa. E aí eu passei, trouxe no front aqui, tudo que tava lá, eu fiz mais exatamente o que o Felipe falou. Ctrl+C de todo o meu fluxo, de cada solução que eu já tinha criado, solução de follow-up, solução de contato, da própria WhatsApp, que é a conexão de distância, etc. Tudo isso aqui eu trouxe para cá, eu levei para o Antigravity e disse, ó, eu preciso dessa função aqui. E aí eu fui construindo, e aí, como o Felipe falou, a gente já ter pegado bagagem dos erros que foram acontecendo, a gente já sabia, ó, ela travou aqui, beleza, travou aqui, mas eu sei por que foi que travou, porque eu já passei por isso. Então é mais fácil de eu dizer para ela, ó, aqui tá errado por conta disso aqui. E aí ela vai e conserta. Quando a gente tá só no Vibe Code, e a gente não quer aprender mais nada, porque a gente acha que é só pedir para IA, quando trava, a gente fica, resolve aí, procura a solução aí, vê aí o que foi que aconteceu. Eu mesmo não sei o que foi que aconteceu, não. Então, se eu abrir a linha de código aqui, eu não sei o que está escrito, não, mas tu que já sabe, o Cláudio resolve aí, Cláudio, resolve que eu tô pagando aqui 1.200 para ti por mês aqui, é para tu se virar, eu não sei o que está acontecendo, não. Então, tipo assim, nem sempre é só dinheiro e só token, entendeu? Às vezes você realmente precisa de conhecimento para poder você colocar um sistema mais robusto, uma solução melhor e mais completa no ar, né? Pode falar, Felipe. Minha última fala. Não, as falas anteriores acho que eu puxei muito para um cenário que a maioria de nós não vai pegar na nossa jornada indie hacker, que é, porra, infoproduto, equipe, essas coisas.
trazendo para um cenário mais nós, assim, tipo, SaaS aqui, fazer os projetinhos. Uma coisa que dá para levar em consideração muito é a infra, cara. Pô, pensa alguém que tá entrando agora. Pô, tu vai ter que aprender infra. Porque bem ou mal, tu vai ter que aprender uma coisinha de DevOps. E se o cara só tem ali 2, 3, cara, meia dúzia de fluxo, aí eu diria assim que não vale a pena ele fazendo só para ficar em cima do muro, né? Para fazer 2, 3 fluxos, tu tem que aprender DevOps, sendo que no Vibe Code tu consegue resolver mais fácil, subindo uma aplicaçãozinha via Vibe ali na Vercel, na Railway, o que for, né? Acho que talvez valha mais a pena. Pode ir, responde. E aí agora eu vou jogar a dúvida no ar, justamente pro mestre, pro viciado em N8N ali. Hoje, tá? Pra gente dar uma resposta aí pra galera. O N8N acho que é muito mais conhecido, ficou muito conhecido pela questão de orquestrar agentes de IA, né? Hoje, vocês diriam que ficaria melhor fazer um agente de IA, vamos colocar aqui o que a maioria faz, um de atendimento, né? Vocês diriam que seria melhor fazer um agente de IA de atendimento via Vibe Coding ou via N8N? Polêmico. Agora eu tô esperando a resposta de vocês dois aí. Rodrigo? Cuida, Felipe, é contigo. E no N8N ainda é muito fácil criar um agente de IA. Acho que para quem tá começando. É muito para iniciante. Cara, N8N, mas com a ressalva essa que eu falei antes, cara. Se tiver que aprender infra, é uma merda. Então, eu ficaria com 2 corações para sugerir. E depende muito do caso de uso do seu agente de suporte aí, né? Porque tem outras ferramentas que vão acabar valendo muito a pena, né? Ferramentas já prontas, né, para isso. Galera, assim, que papo produtivo, hein, galera? Porque a gente tá vivendo num YouTube muito tóxico, que tá dizendo para você que toda hora, tudo que você faz manualmente não tem mais valor, né? Mas não foi o que a gente viu, trocando miúdos aqui entre programadores que trabalham no dia a dia, né? Interessante. Porque a opinião da galera que quer só entrar no hype da IA, para mim, às vezes me deixa muito triste, né? Você abre o YouTube, aí você vê o Cláudio fazendo aquilo, aí você vê, nossa, aí a depressão bate. Pô, meu sobrinho da mulher que eu faço SaaS vai me substituir. Aí depois você vem e troca uma ideia legal dessa aqui, e você vê que, não, calma aí, né? Não é bem assim, né? Renata, pode falar. Eu, como leiga totalmente, eu peguei o N8N, o Felipe estava aí, né? Junto, ajudando a fazer destrinchar aquela montoeira de livro. E eu acredito que ainda o N8N ele é mais controlado do que o IA, apesar de eu tá gostando muito da vibe aí da IDE, mas o N8N ele faz mais redondo, a gente parece que tem mais controle. Eu como leiga, né? Apesar de ser mais fácil a IDE, mas N8N eu concordo. E é bom você ir fuçando, porque isso aí vai te dar noção de lógica de programação, né? Então, é bem importante estar sempre fuçando. Beleza, já estamos chegando nos momentos finais, já estamos operando aí a 1h34 de live. Momento de dúvidas finais, alguém ficou com alguma dúvida final? Gostaria de falar alguma coisa? Aproveita que agora é a hora. Vai lá, Paulo. No meu caso, acho que não é dúvida. Acho que eu vou compartilhar aqui, Manuel, aquela questão que nós falamos hoje mais cedo em relação ao N8N, que eu acabei... O próprio chat aqui me retornou, me deu essa solução dessa forma. Inclusive, o Felipe sabe mais ou menos desse caso, que uma vez eu compartilhei com ele no evento lá do Bubble, que é a conexão com o Oracle, que eu precisava fazer, né? E aí eu consegui fazer, depois de algumas dicas do Felipe lá, eu parti para o N8N, a gente fez, porque ele tem um nó de conexão com o Oracle, internamente ali, dentro um nó, né, dentro do N8N ali, só que aí entra o ponto seguinte, eu fui tentar migrar isso para o End Function aí, né, do Anticraft aí, do Supabase, na verdade, ele me parou na seguinte situação, o Supabase não me deixa ter um IP válido. Por quê? Eu não tenho um IP válido internamente no Supabase, porque ele está na hospedagem do Supabase ali. Já o N8N, se eu levanto a VPS e põe um nó lá dentro, essa VPS eu tenho um IP válido, porque eu preciso de autenticação de 2 pontas, de origem para destino, aonde eu tenho que ter um IP válido, porque o meu Fire, onde está o Oracle, na outra ponta, precisa checar esse IP, né? E o Supabase não tem isso. Então foi um dos pontos que o próprio N8N aí, o Antigraft, o chat aqui, né, me passou esse caminho, ó, você tem que ir pelo N8N, ou você levanta uma VPS, lá dentro você faz um Node.js lá dentro, e instala tudo, e aí ele foi me levando para o caminho, só que eu não quis fazer, e eu voltei para o N8N, e estou usando o N8N como conexão hoje de a minha aplicação que está aqui, apontando no N8N, e o N8N me leva no Oracle, e eu tenho um webhook de resposta, e eu tenho o dado de resposta no meu front-end. Uma experiência que eu tive aí, que eu acho que é legal compartilhar para vocês. Ok, respirei e ainda digo, no Code ainda vive. Vivo no Code, na verdade, galera. Para quem fica desmerecendo a gente aí, ó. Aproveitando aí, quero, assim, só aproveitar e terminar, agradecer o Felipe, que a dica foi dele lá no evento lá.
E aí eu segui o caminho e consegui fazer. Hoje tá funcionando de boa, viu, Felipe? Conversa de cafezinho, né? Boa. Foi, verdade, verdade. Rodrigo, Gabriel, quem quer falar? O No Code vive. Todo mundo doido pra voltar pro Bubble, hein? Só Ah. esperando aquela IA secreta dele ser lançada, né? O Bubble não deve ter lançado a IA dele ainda, porque deve estar igual aquele Mythos lá da Cloud, né? Escondido. Tá escondido, né? Uma hora tá certo. Uma hora lança, né? Rodrigo queria falar aí? Rodrigo? Pronto. Eu acabei me perdendo os meninos responderam aí, aí eu peguei tava vendo aí as respostas, e faz sentido o que vocês falaram em relação à parte de velocidade de criação, que a Renata até falou. Eu tô sentindo mais firmeza, né, mais controle no N8N. E é justamente por conta disso que faz sentido você entender, ou tentar usar o N8N ali no seu dia, em alguns momentos, porque ele, para quem não coda, né, para quem nunca criou código, ou nunca criou, foi né, raiz, né, como a gente fala, o N8N, ele é quase que um atalho, né, um hack ali, um hack para você aprender código. Porque você vê, eu falo para mim, eu tenho um colega meu que ele coda, eu acho incrível. Ele tem mais ou menos a minha idade, ele diz, cara, eu codo desde os meus 13 anos. Aí eu disse, caraca, doido. E eu olhava esse cara, assim, não desmerecendo, mas eu olhava ele e disse, cara, o cara coda desde os 13 anos. Esse cara tem uma cabeça, e realmente ele é muito, muito inteligente, ele é muita coisa. E aí eu disse, caraca, como é que eu vou um dia conseguir criar alguma coisa que esse cara cria, porque esse cara tá em outro nível. E aí foi quando eu comecei a estudar em 8N, e foi quase sem querer que ele começou a conversar comigo, chegava no começo, ele falava quando eu não sabia, ele falava comigo, era como se eu estivesse falando em outra língua. Só que quando eu comecei a estudar em 8N e aprender o que cada node faz, o que é um if, o que é um switch, como o Jano falou, e ele começou a conversar comigo, eu comecei a entender o que ele estava falando. Então, assim, você acaba por instinto, né, diário ali, que você está vendo os nodes acontecendo, você acaba por instinto aprendendo o back-end do que você quer criar. E aí, quando você leva isso aí pro Vibe, cara, é outra vida. E quando você utiliza o melhor dos dois mundos, porque assim, galera, acontece muito, tipo, eu peço a IA aqui para criar a melhor estrutura mais bonita para mim. Às vezes eu preciso que a minha solução rode somente algumas coisas mais simples. Eu mesmo já fiz muito fluxo que eu faço assim, eu crio um front muito bonito, só que eu uso como orquestrador o N8N. Eu faço só a estrutura e digo assim, quando eu clicar aqui, eu quero que você dispare o webhook. Beleza, ela dispara o webhook, eu faço tudo que eu preciso e devolvo a informação organizada do jeito que eu preciso. Quer dizer, eu usei o Vibe para criar minha estrutura de front, mas eu já tenho tudo criado no N8N, eu só faço enviar, disparar o webhook e trazer a informação de volta. Perfeito, perfeito. Excelente caso de uso, né? Então, assim, pessoal, para finalizar, gostaria de agradecer a todos que participaram, né? Muitas tiveram que sair, mas hoje a gente teve o prazer de ter mais de 15 pessoas aqui na live, né? Para uma quarta-feira, fiquei bem impressionado até, a galera tá um pouco engajada, né? Um pouco não, né? Bastante. E agradecer mesmo, porque hoje a gente falou de um assunto bem rico, tá? Para mim, hoje a live ela foi muito rica em tudo que a gente conversou aqui. E lembrando que sempre um ambiente onde ninguém é dono da verdade, né? A gente está compartilhando experiências aqui, né? Tá trocando experiências. E para mim é uma felicidade enorme estar aqui com vocês, né? Alguém quer se despedir aí, que eu já vou fechar a gravação. Isso aí, pessoal. Agradecer aí a presença de todo mundo. Foi mal, Gabriel. Agradecer aí a presença de todo mundo aí, né? Hoje acho que a gente pode contar até com alguns rostos que a gente não está acostumado a ver aqui na live, né? Obrigado aí pela colaboração de cada um. Isso ajuda não só a gente aqui que já entende, né, um pouco, mas também quem está chegando a entender a importância, né? Somente isso mesmo. E agradecer e dar uma boa noite aí para todo mundo. Valeu. Aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. O assunto de hoje foi realmente muito bom. E, bom, até a próxima live aí, né? Até sábado aí. Sábado às 16. Bom. Sábado às 16. Show de bola. Agradecer também a oportunidade de falar um pouco mais sobre o N8N, principalmente pensando que a gente tem ali como foco a utilização ali do Infinity, né, que é agora a nossa plataforma de uso, e aí eu achei legal porque o Manato chegou para mim e disse, cara, dá pra gente falar sobre, eu disse, cara, é uma ótima sacada, doido, porque você são duas ferramentas que, cara, quando elas se conversam, dá muito resultado. E poder compartilhar um pouco da minha experiência, né, deixar aberto sempre para a galera, quem tiver dúvida, precisar de ajuda para alguma coisa, você poder ajudar. Eu gosto demais de falar de N8N, eu consigo passar horas e horas falando, com os meus clientes, às vezes a gente entra, eu vou criar o fluxo, vou criar a estrutura, ele entra comigo e fica visualmente olhando ali, enquanto eu crio, tem deles que acham muito legal, então assim, só agradecer a oportunidade e acredito que com isso a gente tenha crescido mais um pouco, né, no nosso conhecimento aqui, pegando a experiência de um e de outro, que é o que faz com que a gente cresça mais rápido, né, e é isso aí, galera, uma boa noite para todo mundo, e na próxima live estaremos aqui novamente. Valeu. Alguém mais?
Um abraço a todos aí. Valeu, até sábado. Então é isso, galera. Vou estar finalizando a gravação aqui. Falou!